você se conectar mais um pouquinho com o Senhor. Às vezes a gente começa a olhar as pessoas que estão ao lado, começa a observar alguma coisa, mas se você se sentir à vontade, feche os seus olhos. Pai, eu te louvo por este dia. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos ama, assim como a gente cantou. O seu amor é incondicional. Te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós. E hoje nós podemos estar aqui. E nós estamos lembrando, Pai, por isso que nós vamos ceiar. Lembrando que o Senhor se entregou. E assim o Senhor trouxe salvação para a gente, ó Pai. Ah, Deus, muito obrigada. Todo louvor, toda glória sejam dadas ao Senhor. Pai, eu me rendo aos teus pés neste momento. Não quero falar de mim, Senhor. Não quero falar coisas que estão da minha mente. Mas eu quero falar somente o que o Senhor me mandou a falar. Em nome de Jesus, ó Pai. Me enche com a tua presença. Ah, Espírito Santo, esteja através de mim agora, falando ao coração de cada um que está aqui. Usa a minha boca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Te louvamos por todas as coisas, Pai. Amém, amém. Vocês já perceberam que se a gente parar um pouquinho para ver as notícias, a gente se apavora, né? Eu sempre brinco que eu uso o celular, que é o mais que a gente tem nas mãos o tempo todo, mas vamos voltar até na televisão. Quem assiste a TV, que assiste ali as manchetes, mesmo que você não for ler as notícias, mas se você passar os seus olhos pelas notícias, geralmente tem uma desgraça, tem uma coisa ruim, não é assim? Se a gente olhar as notícias, a gente vai ver muito sobre a Copa, com certeza, que, né, não vou nem comentar. O nervoso de ontem, né? Não vou nem comentar sobre isso, mas vamos falar sobre algo a mais. O que está acontecendo no mundo? A guerra. Concordam comigo? Marcelo mesmo ontem me mostrou um post, na verdade um vídeo mostrando a explosão. Assustador. Se a gente vier aqui para o Brasil, vocês viram a notícia de uma menininha que provavelmente foi estuprada? Dentro de um time, né? Como que é que fala? Quando tem as organizadas. Torcida, mas o local lá, a sede. 4 anos, a menininha. Ela foi chamada por um tio. Um tio. Vem aqui que eu vou te dar pipoca. Um senhor de 74 anos. Vem aqui que eu vou te dar pipoca. E ele tentou algumas vezes, mas a menina, ela era espertinha, porque a mãe explicava para ela não ir com pessoas estranhas, ela não foi. Mas quando ele ofereceu a pipoca, ela foi. Notícias ruins, né? Que a gente fica sabendo, e isso tudo vai deixando o nosso coração atormentado. Um avião que caiu, morreu, acho que, se eu não me engano, as 2 pessoas que estavam no avião, e assim por diante. Se eu começar a relacionar aqui e for perguntar para vocês cada notícia que você viu de coisas ruins, cada um vai ter alguma coisa para falar. São muitas as notícias ruins. E tudo isso acaba trazendo para a gente o quê? Medo. Medo, angústia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Elas geram ansiedades na gente. A gente começa a ver a violência aumentando. A instabilidade financeira. Que hoje você acha que você vai conseguir tudo legal no seu pagamento, de repente acontece alguma coisa que já te deixa meio, né? As doenças surgindo, cada hora surgindo uma pior do que a outra. Um futuro totalmente que a gente começa a achar incerto. São situações em cima de situações, problemas em cima de problemas, que a gente vai ficando com medo. Não é? E às vezes não é só as notícias, não. Quantas vezes você parar para pensar no seu dia, durante o dia, você não sentiu medo de alguma coisa? Claro que as baratinhas, né? Eu não tenho medo, mas tenho nojo, não é assim que todo mundo fala? Eu não tenho medo, mas eu tenho nojo.
Mas quando a gente vê uma barata, a gente sai correndo. Mas dá um medo, transmite medo, não é? Essa semana eu estava voltando com o Marcelo, e o Marcelo pegou uma rua que ela é bem estreitinha, só passa o carro. E aí quando ele virou a rua, os carros estavam lá no final dela, mas estava vindo um cara no meio da rua. Ele veio assim mais pro lado do canto da rua, né? E o Marcelo indo e ele vindo. Só que aí o cara foi pro meio. E eu falei, Jesus. Ai, fiquei com medo. Falei, agora. Porque ali, se ele viesse para cima da gente, o Marcelo teria duas opções a fazer ali. Duas situações. Ou ele ia dar uma ré, ou ele ia atropelar o cara. E são situações que a gente tem que ter rapidamente a decisão, mas também situações que trazem medo. E eu falei para ele, você não ficou com medo? E ele falou, não. E aquilo ficou assim na minha cabeça, porque eu fiquei com medo. E aí eu não falei com ele. Aí hoje eu perguntei para ele, né? Eu falei, deixa eu fazer uma enquete aqui em casa. Já que eu estou preparando aqui, deixa eu fazer uma enquete. Por que você não ficou com medo? E aí o Marcelo, né? Ele tem uma visão assim lá na frente. E ele começou a me explicar todas as situações que não causam medo nele. Porque ele é muito ligado. Ele sempre fala isso quando ele está pregando. Que ele tem um olhar, não é? Ele está aqui, mas ele está olhando lá fora. A pessoa que está passando lá. Ele tem um olhar amplo. E devido a isso ele não ficou com medo. De acordo com o cara estava andando e tudo. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. E situações que acontecem o quê? Medo na nossa vida. Medo. Medo do futuro. Medo do futuro. Esses dias eu também parei para pensar. Eu falei, nossa, eu e meu marido a gente está ficando velhinho. Os meus filhos estão começando a sair de casa. Ó céus, ó terra. A gente começa a ficar assim, pensando no futuro. O que será de mim? Como que eu vou ficar daqui 20 anos? Como eu estarei? E aí, né, o meu filho aqui já vai logo lembrar, né? A musculação. Para você estar bem fisicamente. Medo de fracassar. A gente tem medo de fracassar em alguma coisa. Ai, que medo que dá de eu começar a fazer alguma coisa e eu fracassar. Medo de perder. Perder um ente querido. Perder algo que você tem estima, que você gosta. Perder, né? Medo de você não ser suficiente o bastante. Você não é suficiente o bastante. Medo de rejeição. Medo da morte. Medo da morte. E quando a gente vai num velório, muitas vezes essa interrogação pinta na nossa cabeça. O que será, né? Esse pavor que muitas pessoas têm. E a gente muitas vezes tem mesmo. Como será que é essa passagem da morte para a vida eterna? Por mais que você tenha Jesus, o medo aparece no sentido de você ter essa... Como será, né? Parar de respirar. O medo tem o poder para roubar a nossa paz. Ele enfraquece a nossa fé. Ele enfraquece a nossa fé. E ele muitas vezes impede a gente de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por causa do medo. Uma palavra tão pequena, mas que causa medo. Mas a boa notícia é que isso daqui, ó, traz repete inúmeras vezes, a expressão não temas. Não tenha medo. Coloque o post, por favor. Não tenha medo. Oh, glória. É o Senhor falando para você nessa noite. Não tenha medo. Não temas. Olha lá o versículo 40, Isaías 41, 10. O que fala? Não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. É aquele que sustenta. Ele está trazendo essa... Lembrando, na verdade, isso ao nosso coração. Eu te sustento. Não tenha medo. Eu te sustento.
Eu não te deixo. Eu estou com você. O Senhor não disse que você não teria medo. Ele falou isso? Em nenhum momento ele falou isso. Mas ele falou lá: não tenha medo, porque o quê? Eu vou estar com você. O que eu estou dizendo é que esse sentimento o Senhor não deixaria a gente não ter. Mas ele está falando assim: não fica com esse medo aí que você está sentindo. Sabe por quê? Porque eu estou com você. Eu te ajudo. Eu te seguro pela mão. A sua presença está sempre ao nosso lado. Aleluia, Jesus. Mas sabe por que muitas vezes a gente, que a gente não deve ter medo? Sabe por que a gente não deve ter medo? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Porque nós somos filhos de Deus e não escravos. Coloca lá, Ricardo, por favor. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos como Abba, Pai. Abba era a maneira como as crianças judaicas chamavam o pai. E ele está falando que a gente vai chamá-lo assim, sabe por quê? Porque as pessoas que creem em Deus, que creem que são filhos de Deus, nós, eu e você, que somos filhos de Deus, nós não somos nós não somos mais escravos, nós somos filhos, porque o Senhor, próprio Deus, nos adotou. E nós temos herança, porque aquele que falou que nós não somos mais escravos, ele garante isso. Sabe qual que é a nossa herança? A vida eterna. Nós estaremos com o Senhor eternamente. As crianças que eram adotadas naquela época, quando foi escrito, né? Elas recebiam também a herança. Elas eram chamadas, a partir daquele momento, era reconhecidas como filhos legítimos. E começavam a receber também os bens do pai. Então, quando esse versículo foi falado ao nosso coração, é isso que nós devemos lembrar. Que nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. E Ele está aqui. Aleluia. A gente tem a segurança de um relacionamento com o Pai. Quando as crianças eram adotadas, elas começavam a chamar também o pai de Abba, Pai. É um carinho. Isso significa quando você tem um relacionamento com o Pai. Você tem esse relacionamento com o Pai? Então você pode chamá-lo de Pai, de Abba. É uma maneira, em outra língua, falando Pai, é Abba. Ele está falando para a gente que nós somos filhos dele. Filhos. Paulo, ele está mostrando que o medo é uma característica da escravidão. O medo faz a gente ser escravo. Reféns, escravos. A pessoa que é escrava, ela vive insegura, ela vive tentando merecer algo, e ela vive preocupada com amanhã. O que será que vai acontecer amanhã? Será que eu vou continuar aqui, tendo essa terra para trabalhar? O escravo vivia dessa maneira, sempre inseguro com o que iria acontecer. E assim é comigo e com você quando nós não temos Deus. A gente vive inseguro. Mas quando a gente tem o Pai, o nosso Pai, a gente tem a segurança que a gente pode descansar nos braços do Pai. Aleluia, Jesus. Só que, infelizmente, muitos cristãos são salvos. Às vezes vêm na igreja, cantam, adoram, mas vivem escravos. Vivem escravos de uma situação. Vivem escravos do medo. Vivem escravos de alguém. Não tem a liberdade em Cristo. Mas você que é filho do Senhor,
Coloque isso em seu coração hoje. Você não deve viver em escravidão. Você tem a liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero citar aqui, como sempre, uma criança. Imagine uma criança. Quantos que são pais, ou mesmo se você tem um sobrinho, quando ele vai dormir, ele acorda chorando na madrugada, ele corre para onde? Para o quarto dos pais. Mas me diz uma coisa, a luz é acesa? Muitas vezes nem é acesa. A criança se enfia ali no meio dos pais e ela se sente segura. Somente pela presença dos pais. É dessa maneira. O Marcelo já está tirando barato do Saulo, que vivia no meio dos pais. Não era assim? Vivia lá dormindo com o pai e a mãe porque ele tinha muito medo. Graças a Deus você é liberto, né, Saulo? Aleluia. Mas é exatamente isso. A criança, ela corre para o quarto e ela tem a segurança. Olha que impressionante é isso. Ou aquela criança, como eu já citei aqui, que se joga aos braços do pai. Ele não sabe se vai... Ele tem a certeza que o pai vai segurá-lo. É assim que eu e você temos que ser nessa noite. Nos jogar nos braços do nosso pai. Porque ele nos protege. Nós somos filhos de Deus. Quando ele diz, não temas. Aliás, quando ele diz, não temas, porque eu sou contigo, eu sou com você. Ele não está prometendo de retirar as dificuldades. Ele não está prometendo isso para mim e para você. Mas ele está prometendo a sua presença. Ele falou lá, eu estou com você sempre, todos os dias. Eu estou com você. Ele não falou assim, não, fique tranquilo que você não vai ter dificuldade. Ó, dia tal do mês você não tem dificuldade. Ou então você, por ser meu filho, você não tem dificuldade, tá bom? Ele não fala isso. Mas ele promete a presença dele, ó lá. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei com minha vitoriosa mão direita. Eu o sustentarei. Aleluia, Senhor. O medo diz, estou sozinho. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, meu Pai fala, Ele está comigo. Oh Jesus, obrigada porque o Senhor está com a gente. É à noite. Durante a noite, é durante o dia, é na luta, é na alegria, Ele está comigo e com você. E eu quero te fazer uma pergunta. Como você está vivendo hoje? Como filho ou como escravo? Como filho ou como escravo? Como você está vivendo hoje? O segundo ponto que eu quero falar, primeiro é que nós somos filhos e nós não somos escravos. E a pergunta ficou aí. Para você depois analisar, será que eu estou recebendo essa herança do meu pai? Ou estou vivendo como escravo de alguma coisa? Segundo, nós não tememos porque o amor de Deus expulsa o medo. 1 João 4, versículo 18. Nós vamos ler só essa primeira linha aí. Aliás, duas linhas. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo. O amor de Deus afasta o medo. Quando a gente reconhece esse amor, a gente tem a certeza que Ele já afastou o medo da gente. Aleluia. João, quando ele escreveu esse versículo, esse texto, ele está ensinando a gente que quando a gente compreende o amor de Deus, a gente não vive dominado pelo medo. Quanto mais entendemos o amor de Deus, menos espaço a gente deixa para o medo no nosso coração. Quanto mais a gente tem Deus, menos espaço a gente deixa para o medo.
Lembram da música do Eli Soares? O verdadeiro amor lança fora o verdadeiro amor lança fora o medo. Oh, aleluia! Por que que ele lança fora o medo? Porque em Cristo eu nunca mais serei o mesmo. A música do Eli Soares é desse jeito. Quando você canta isso com convicção, começa a entrar no seu coração. Não tem mais espaço para o medo. Porque o verdadeiro amor, e quem é o verdadeiro amor? Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Muitas vezes pode surgir na nossa mente, e se Deus me abandonar? Sabe o que a gente tem que responder? Deus já provou o seu amor na cruz. Aleluia! E se Deus não cuidar de mim mais, se Ele não cuidar de mim, Deus já demonstrou o seu amor e o seu cuidado por mim e por você. Se a gente falar assim, você conhece Deus? Sim, Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas falam, eu conheço Deus muito Todo-Poderoso. Mas não conhece o Deus Pai amoroso. Aquele que cuida. Aquele que abraça, assim como nós cantamos. Aquele que ama verdadeiramente. Aleluia! O medo não é vencido por força emocional. Mas sabe como que ele é vencido? Pela revelação do amor em Deus. Vocês lembram da história de José? O que aconteceu? Os irmãos dele venderam ele, não foi isso? Jogaram ele dentro de um poço, de uma cisterna. Porque ele tinha tido um sonho. Olha quantas coisas aconteceram com ele. Ele foi jogado no poço, depois ele foi vendido, depois ele foi preso. Tudo isso aconteceu com ele. E se ele tivesse pensado dessa maneira? Será que Deus me esqueceu? Porque era uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. É isso. Entendeu? Mas ele tinha a certeza de um Deus verdadeiro que estava do lado dele. Se ele tivesse falado meu sonho, será que nunca vai acontecer? Mas ele tinha certeza que ele era filho de Deus e conhecia o amor de Deus por ele. Ele tinha certeza de tudo o que ia acontecer com ele. O medo do futuro, muitas vezes a gente não tem medo do presente, mas a gente tem medo do futuro, do que pode acontecer. A história de José, ela nos ensina isso. Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Sabe o silêncio? Hein, Ju, que nós falamos essa semana? O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Provavelmente José teve muito medo, né, de tudo que ele viveu. Ele não era humano? Ele não era um ser humano como eu e você? Então, com certeza ele também teve medo. Mas ele não permitiu esse medo tomar conta dele. Porque ele sabia do Deus verdadeiro. Ele sabia do Deus que estava cuidando dele. Aleluia. A Bíblia fala que o Senhor estava com ele. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Lá em Gênesis fala isso. Deus estava com José. O Senhor estava com José. E assim ele tinha sucesso em tudo. Se Deus está comigo, se Deus está com você, o sucesso está garantido para nós. A gente vai passar por batalhas? Por lutas? Por dificuldades? Por muitas dificuldades? Por muitas e muitas e muitas dificuldades? Sim, mas o Senhor está com a gente. Aleluia. Ah, Deus. Agora outra pergunta para você. Quem está governando sua vida? As suas escolhas. Quem está governando as suas escolhas? A fé ou o medo? A fé ou o medo?
terceiro, nós não vamos temer porque Deus continua no controle. Primeiro, porque nós somos filhos de Deus. Segundo, por quê? Por que o segundo? Acabei de falar agora. Primeiro, porque somos filhos, não somos escravos. Segundo, porque ele expulsa o medo. Lembra da música do Eli Soares? Ele expulsa o medo. A verdade, né? O verdadeiro amor do Senhor expulsa, tira fora da gente todo o medo. E o terceiro é porque Deus está no controle. Ele continua no controle. Ele continua no controle. Temer porque... Por quê? Oh, Jesus, aleluia. Irás prover de novo. Aleluia. Eu creio no Deus que vai prover tudo de novo. Eu creio no Deus que fala para mim, tá temendo por quê? Por que que você está com medo? Se eu estou no controle. Eu estou no controle. Olha lá o que fala Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. O 2. Ricardo? Portanto, não temeremos, não vamos ter medo quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Será que a nossa terra está sofrendo? Não é cada momento uma coisa doida que está acontecendo nesse mundo? E quando desabar tudo, não vai dando medo? Mas por que a gente não vai ter medo? Versículo 1 novamente. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ele está sempre pronto para nos ajudar nas nossas aflições. Deus é o único que sempre está pronto a nos ajudar. Ele é a nossa força. Ele é o nosso abrigo. Por que a gente vai temer? Temer por quê? Ter medo por quê? Ele tem tudo em suas mãos. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Aleluia. O medo, ele cresce quando olhamos para as circunstâncias. Aí quando você vê o dinheiro acabando, aí quando você vê algum resultado esquisito ali no exame, quando você vê que o seu filho ou a sua filha não estão no caminho do Senhor, quando você vê que você está sem solução para uma situação da sua vida, que você ora, ó. Como nós falamos essa semana, né, irmã? No nosso encontro. Nós falamos sobre isso. Que a gente ora, às vezes, por décadas de uma determinada situação. Não é? E não vem. E eu vou ficar com medo. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar lembrando que o Senhor fala. Não deve temer. Confie em mim. O Senhor fala para mim e para você nessa noite, confie em mim. Não temas, não te assombres, não tenha medo. O Senhor cuida de você. Aleluia, Pai. O medo, ele cresce quando a gente começa a olhar o tamanho das circunstâncias, das situações que a gente vive. Mas quando a gente olha para Jesus, aquele que pode todas as coisas, o medo vai indo, vai se dissipando. Você já passou por isso alguma vez? Que você está numa situação tão difícil, com tanto medo, e você começa a orar, ou então começa a cantar um louvor, e quando você, nossa, vai te dando um alívio, vai trazendo algo no seu coração tão gostoso, que aquele medo, a situação não muda. Ela continua, mas você já não continua vendo essa situação do jeito que você via antes. Porque o Senhor é que traz o descanso, que traz a paz. Pense comigo agora na situação de Pedro. Lembrem lá, Pedro no mar, e Jesus começa a vir andando sobre as águas. E Pedro fala assim, Senhor, eu posso ir aí com o Senhor? Ele não era todo afoito, Pedro.
Eu posso ir aí? Ele ficou animado. E Jesus falou, pode vir. Pedro coloca o pé, sai do barco, começa a andar, ó, tudo tranquilo. Olha que incrível, tudo tranquilo, caminhando sobre as águas, ao encontro de Jesus. Ele estava conseguindo, concordam comigo? Até aí tudo bem. Quando de repente, Pedro faz só, pensa num lapso, uma coisa muito rápida assim, ele dá uma olhadinha assim naquele vento, naquelas ondas, naquele mar. E aí começa a acontecer o quê? Um medo. Mas ele não estava andando em cima das águas? Como assim? Quando ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para a tempestade, ele começou a ficar com medo. Coloca lá, Ricardo, Mateus 14. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou o quê? Aterrorizado, ele ficou com medo e começou o quê? A afundar. E aí ele gritou, Senhor, salva-me. Olha que interessante. Até então ele estava andando sobre as águas. Quantas vezes a gente está passando por qualquer situação, caminhando, a gente se firma no Senhor, a gente vem à igreja, a gente lê a palavra, a gente ora, a gente tem uma vida de comunhão com Deus, a gente começa, legal, firmes no Senhor. E a gente começa a caminhar, e está dando, mesmo que as situações não desapareceram, continuam, mas a gente continua firme no Senhor. Mas de repente, a gente abre ali um aplicativo do banco. O medo vem. Mas de repente, a gente abre ali o resultado do exame. O medo vem. E a gente começa afundar. Até então estava tudo legal. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Em Hebreus fala isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. E ele não muda na situação difícil da sua vida. E por que você tem medo? Porque você tira os olhos do Senhor. Já repararam isso? Estou fazendo uma situação muito grande? Ou é assim mesmo? Pelo menos comigo é assim. As coisas começam a acontecer e a gente tira os olhos do Senhor. Assim como aconteceu com Pedro. O problema de Pedro foi a tempestade? Foi a tempestade. Qual foi o problema dele? Ele olhar para a tempestade. Ele olhar a situação. Jesus estava em cima das águas com a tempestade. O texto fala que estava a tempestade. O problema foi quando ele passou a olhar para outro lugar. Quando o olhar dele desviou do Senhor. O medo cresce quando Jesus diminui diante dos nossos olhos. A gente está tudo legal, mas quando Jesus começa, sabe, imagine quando você foca uma foto, que você vai trazendo a imagem, aquela imagem lá atrás vai o quê? Desfocando e ficando longe. A mesma coisa a gente faz assim com Jesus. A gente começa a olhar mais os problemas e Jesus vai, ficando longe. Diminuindo. A tempestade era real. Concordam com Pedro? Mas o controle de Deus também era real.
Jesus estava ali. O controle era real. A economia muda, os passos mudam, os cenários mudam, mas Deus não muda. Como eu falei, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem o controle de tudo. Nada do que eu ou você possamos viver pega o Senhor de surpresa. Nada. Porque tudo continua embaixo da soberania dele. Aleluia. E agora eu vou citar algumas razões para você. Algumas razões para você não ter medo e ficar bem fixado na sua mente. Você é criação de Deus. Ele luta por você. Você é amado. Você é amada de Deus. Aleluia, Senhor. A palavra fala que você vale muito mais do que os pardais, porque Ele te veste. Ele vestia lá os lírios do campo. Quanto mais você que é filho dele. Ele é seu auxílio. Olha lá, coloca para mim, por favor. Hebreus 13:6. Hebreus 13:6. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador. Portanto, não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? O que alguém pode fazer contra a sua vida? Se o Senhor está do seu lado, se é Ele que cuida de você, o que pode acontecer com você? O que os homens maldosos podem fazer comigo e com você? Se Ele é o nosso ajudador, se é Ele que cuida da gente, se é Ele que caminha com a gente, e está sempre ao nosso redor. E sabe qual que é o motivo mais citado na Bíblia? A presença de Deus. Só isso já é uma razão para você não ter medo. Deus está conosco, como a gente leu. Ele está com você. Aleluia. Ele está dizendo para você nessa noite: não temas, não tenha medo, porque você não é escravo, você é filho, você é amado do Senhor. E nosso Pai continua governando todas as coisas. Aleluia. O que o medo tem impedido você de fazer para Deus? Pense aí, agora. O que o medo, que o Senhor te chamou, sabe? De repente, para você falar do amor dele para alguém, e você falar: eu não sou capaz disso. Ou você ser líder. Mas eu não sei falar. O que o Senhor está te chamando? E você está colocando desculpas porque você está com medo. O que o medo tem impedido você? A fé, ela não é a ausência do medo. A fé é a decisão de confiar em Deus, quando existem muitos motivos humanos para a gente ter medo. E eu quero falar para você nessa noite, o maior desafio que a gente tem hoje com essa palavra, que o nosso milagre, não é Deus tirar as nossas dificuldades. Ai, Senhor, tira a dificuldade. Mas é a gente pedir para o Senhor tirar o medo do nosso coração, enquanto tudo que eu estou vivendo estiver acontecendo. Não é eu falar assim: Senhor, tira essa dificuldade. Mas é: Senhor, tira o medo. Porque quando a gente não tem medo, a gente tem a certeza que Ele está cuidando da gente. E a gente não vai ter medo. Aleluia, Senhor. Eu quero deixar 2 perguntas mais para vocês. Hoje é a noite das perguntas. Não é o enigma que eu esqueci de colocar. No final eu vou... Não,
acho que pode até colocar. A gente coloca sempre um enigma no início da mensagem para as pessoas analisarem e depois dar a resposta. Quanto mais você entende quem é o seu pai, menos espaço ele encontra em seu coração. O que é? Volta lá. Depois a gente vai colocar lá no grupo. Voltando para as perguntinhas aqui. O que o medo tem roubado de você? Qual decisão você está adiando por causa do medo? Às vezes a gente tem algo para decidir e a gente fica assim, deixa para amanhã. Não deu tempo. Hoje não vai dar. Mas sabe por quê? Porque você está com medo. E quando você descansa no Senhor, as coisas vão acontecendo assim, ó. Quando você menos espera, vai uma atrás da outra, as coisas vão acontecendo. Feche seus olhos neste momento. O que o medo tem roubado de você?